E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar sobre Ricochet, irei falar sobre CM Punk, irei falar sobre Roman Reigns e muito mais, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo nesse vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho porque toda vez que esse conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre as notícias. E a primeira tem a ver aí com o WWE Speed, né? O show que a WWE tem mostrado aí no X. Não é necessariamente um show, né? É uma lutazinha rápida de 3 minutos no X. Porém, a WWE, para começar essa era do Speed, né, fez um cinturão chamado Speed Championship, né? Onde foi disputado um torneiozinho ali com alguns lutadores. E o vencedor saiu ontem, que foi nada mais, nada menos que o recém-draftado para o Monday Night Raw, Ricochet, tá? Vamos ver se esse cinturão vai ser mostrado e defendido, quem sabe, não só no Speed, mas também no Monday Night Raw, né? Eu tô bastante curioso para ver, né, o que vem desse novo cinturão, tá? Falando em cinturão, vamos falar agora do cinturão intercontinental que estava na mão do ringue General Gunter, tá? Segundo o nosso querido Gunter, em recente entrevista, Sami Zayn não era o único cara que era digno de tirar o cinturão dele, tá? Segundo ele, em entrevista a Gorilla Position, ele acha que Chad Gable também poderia ser, sem dúvidas, um cara a conseguir tirar o cinturão do nosso querido Gunter, tá? Segundo ele, a história com o Chad Gable fazia muito sentido para que o Chad conseguisse ganhar o cinturão, porém, né, o Sami Zayn também era aquele cara que, quando colocado contra ele, ó, esse cara aqui também pode, sabe? É um grande lutador, é um cara, né, muito legal, a galera tem ali, né, um certo apreço aí pelo nosso querido Sami Zayn, e também para ele foi uma boa escolha, tá? Falando em escolha, muita gente, né, vem escolhendo a opção de colocar Ilja Dragunov na The Imperium, né? The Imperium aí que no último Monday Night Raw meio que expulsou, né, o nosso querido e amado lá Da Vinci, né? Aparentemente a galera tá achando que essa expulsão é para poder introduzir Ilja Dragunov na Imperium. Quem falou sobre isso foi o próprio, né, Gunter, falando que o Ilja Dragunov, para ele, né, na visão dele, é um melhor inimigo do que um amigo, é um cara que ele quer sim que esteja junto e tudo mais, mas ele não deu certezas se de fato vai haver essa união ou não. Eu pergunto a vocês o que vocês acham disso. Coloquem aí nos comentários, tá? Falando de nova adição no main roster, como a gente espera, né, que venha a do Ilja Dragunov, vamos falar agora de Bron Breakker, né? Ele que vem fazendo uma transição, fazendo squash match, já começou a ser comparado com Goldberg. Segundo o nosso querido Dante Mattel, né, ele tem, né, copiado algumas coisinhas que o Goldberg fazia e aparentemente a WWE quer conduzir aí, né, o nosso querido Bron Breakker como o novo Goldberg. E aí eu pergunto pra vocês, cara, vocês concordam com isso? Acham que parece? Acham que não parece? Pra mim, tio Jean, eu acho que ele tá mais pro novo Ryback, né? É que o Ryback era bem mais forte do que, né, o Bron Breakker, mas a storyline ali que foi criada basicamente da subida dele é parecida, a questão, né, de ele aparecer, né, fazendo os squash matches e tudo mais, ser esse cara assim, né, imponente, mas parece muito mais a construção que foi feita com o Ryback dentro da WWE do que necessariamente a carreira do Goldberg, apesar, né, dos golpes serem parecidos. Seguindo falando de Bron Breakker, no último SmackDown aí, né, teve duas coisas curiosas relacionadas a ele, né? Primeiramente, né, teve um glitchzinho na imagem enquanto ele estava entrando, e aí aparentemente foi mais um teaser aí da Stable ou até mesmo o Uncle Road de maneira solo, né? E também teve a separação dele do Baron Corbin. Baron Corbin subiu sim para o main roster, mas ficará no SmackDown, enquanto o Bron Breakker foi mandado para o Monday Night Raw. Em relação ao Baron Corbin, seu ex-parceiro de dupla lá do Wolf Dogs, foi revelado que ele vai voltar, né, um tanto quanto diferente para o main roster, tá? Pode ter algumas alterações no personagem de Baron Corbin nessa nova passagem dele pelo roster principal depois, né, de estar um bom tempo deixado lá no NXT. E aí eu pergunto pra vocês, cara, vocês acham que esse retorno do Baron Corbin ao main roster vai ser legal pra ele? Esperam aí que agora o push dele venha? Coloquem aí nos comentários, tá? Ainda sobre o SmackDown, nós tivemos, né, o nosso querido CM Punk aparecendo após o show, tá? O que eu achei ridículo, né? Eu acho que colocaram inclusive para poder falar que ele tava lá, porque
a WWE tinha anunciado, né, no dia 12 de abril, né, nas suas contas de redes sociais, que o nosso querido CM Punk iria aparecer nas 2 noites do show do Draft, né, tanto do Raw, tanto, né, do SmackDown. E aí que tá a grande parada, porque o anúncio fala que ele apareceria ao vivo, tá? E não foi o que aconteceu no último SmackDown, né? Ele acabou não aparecendo, a galera começou a cobrar nas redes sociais, e aí rapidamente a WWE fez ele aparecer no pós-show, agradecendo a galera da arena e tudo mais, mas não esteve ao vivo, tá? Não apareceu durante o show. Muita repercussão se a WWE não fez alterações de planos, né, durante o show, né? Se de fato o CM Punk queria aparecer e algum ângulo que estaria programado acabou sendo cancelado ou retirado do show, mas gerou uma certa estranheza o fato, né, de que o cara foi anunciado para os 2 shows e não apareceu ao vivo, tá? Falando de gente também que estava cotada para aparecer no WWE Draft da noite de ontem, vamos falar agora do seu Tribal Chief Roman Reigns, né? Durante a semana vários nomes foram cotados para poder aparecer nesse show, né, para poder participar da cerimônia, falar quem foram os escolhidos e tudo mais. Alguns nomes se confirmaram, o caso do Ted Long, do JBL, da Torrie Wilson, da Michelle McCool, mas também tivemos uma surpresa que ninguém esperava, que eram os The Boys, né? Muito se diz, né, as mais línguas aí nas redes sociais, é que não era para ser os The Boys, e esses caras acabaram substituindo quem deveria de fato aparecer, né? Porque das rodadas que nós tivemos, né, dentro do show do WWE Draft, essa foi a única que não fez nenhum sentido, né? E também ninguém esperava que fosse de fato acontecer. A primeira faz sentido porque nós tivemos lá o nosso querido Carmelo Hayes aproveitando para poder desafiar o Cody Rhodes, né? Nós tivemos na segunda Torrie Wilson representando uma brand e também a Michelle McCool representando outra. Na última nós tivemos os 2 ex-general managers do Raw e do SmackDown, JBL e também o Ted Long. E a dos The Boys ninguém entendeu, tá? Muita gente vem, né, especulando que provavelmente seria Roman representando o SmackDown e CM Punk no outro, mas os planos teriam sido mudados, tá? Se for de fato isso, cara, que troca horrível, né? Eu preferia muito mais ter visto CM Punk e Roman do que ter visto os The Boys. Pelo menos é a minha opinião, coloquem nos comentários a opinião de vocês. Né, sobre essa questão, né, do nosso querido Tribal Chief, quem comentou sobre ele foi nada mais nada menos que Kenny Omega, tá? Que em uma das suas recentes lives lá na Twitch revelou que tem inveja de Roman Reigns, tá? Segundo ele, né, ele acha que o Roman Reigns é um cara extremamente incrível, ele não consegue ser chato dentro da WWE. Segundo ele, ele acha que o Roman Reigns é um personagem extremamente invejável porque ele atrai muito a atenção do público, ou você vai estar assistindo para torcer contra ou a favor dele, né? E isso pra ele é meio que a essência da luta livre, sabe? É pra isso que você tá ali, pra você gerar essa atração, pra você gerar a reação, e o Roman Reigns hoje consegue muito isso. Inclusive, segundo ele, né, o Roman Reigns tem uma das melhores entradas que um lutador poderia ter, que pra ele era algo muito próximo do que ele tinha na carreira dele no Japão, tá? E aí eu pergunto pra vocês o que vocês acham disso. Coloquem aí nos comentários, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.